Mais de 15 anos de experiência na área de gestão tributária, tendo atuado como consultor e gerente de tributos diretos. Especialista em PIS e COFINS, com uma série de artigos e livros publicados abordando diversos aspectos desses tributos. Docente em cursos de pós-graduação e MBA, lecionando matérias relacionadas a impostos diretos, PIS, COFINS e área tributária de um modo geral. Palestrante especializado em temas da área tributária. Com vocês, Dr. Fábio. Prazer estar aqui esta noite com vocês, numa terça-feira. Vocês virem aqui para a gente poder discutir um pouco sobre tributação de mercadorias, falar um pouco sobre riscos e oportunidades. A ideia aqui é compartilhar um pouco das experiências que a gente vem tendo lá na Busca Legal e que eu já venho tendo também anteriormente, em relação às complexidades, algumas coisas absurdas que surgem aí quando a gente vai tratar da tributação de produtos. Se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade para fazer perguntas. Nosso colega ali daí leva o microfone até vocês para que todos possam ouvir. Então, qualquer dúvida que tenham, só levantar a mão, ela leva o microfone e a gente já tenta aqui resolver. Se porventura não conseguimos resolver na hora, a gente leva o questionamento e traz depois a resposta para vocês. Essa daqui é a agenda pela qual nós vamos passar aqui esta noite. Então, vamos começar um pouco rapidamente a falar da Busca Legal, sobre complexidade tributária, que acho que nem precisa falar, né? Já é o dia a dia de vocês, né? Já sofrem com isso. Sobre a tributação no Brasil, algumas características, inclusive agora, que estamos no momento se falando bastante em reforma tributária, sobre fiscalização, alguns questionamentos comuns que a gente recebe quando se fala de tributação de mercadorias, oportunidades ligadas a isso também, e como a tecnologia pode nos apoiar nisso também. Então, a ideia não é só mostrar o desafio, mas mostrar também como a tecnologia pode nos apoiar em relação a esse tema. E depois vocês vão receber já receberam, né, o material. Só para falar rapidamente da Busca Legal, uma empresa parceira aqui da Contimatic. Lá na Busca Legal, uma empresa de tecnologia especializada na área tributária. Nosso foco é desenvolver soluções utilizando inteligência artificial. A gente já acumula experiência já há bastante tempo, seja na área tributária, seja desenvolvendo soluções, e a partir de 2017 a gente começou a lançar uma nova linha de produtos, unindo aí a questão de inteligência artificial, que está bem aí em alta agora na área, em todas as áreas, inclusive na área contábil, alguns questionamentos, e a gente utiliza lá para desenvolver algumas soluções. Aqui alguns prêmios que a gente já recebeu, apesar da empresa ser recente, a gente vem fazendo um trabalho bem inédito. Fomos a primeira empresa no Brasil a aplicar aí inteligência artificial na área tributária. Para começarmos aqui, coloquei uma pergunta para vocês. Então, nosso objetivo é tratar de tributação sobre produtos. Vocês acham a legislação complexa? Ou é bobagem, reforma tributária que estão falando? Nem é tão difícil assim. Imagina, né? Que dá emoção à nossa vida, né? Acham complexa? Tem uma má notícia. Não, já é. Ela é mais complexa do que a gente imagina. É mais. Não sei se vocês já tiveram esse desafio. Quando a gente pega um assunto para estudar mais a fundo, você vê que ele é mais complicado ainda. E, em geral, eu vejo muito isso em matéria tributária. Sempre que a gente vai se aprofundar em algum assunto, fala, puxa vida, é mais complicado ainda. Lá na Busca Legal, a gente trabalha bastante com essa questão de tributação de produtos, mas fora da Busca Legal, também como foi colocado no início, eu sou professor e a minha principal disciplina é em relação a PIS e COFINS. Então, toda semana quase eu dou aula de PIS e COFINS, estudo esse assunto, escrevo livros, e de vez em quando eu paro, vou estudar um tema específico de PIS e COFINS. Quando eu vou estudar aquele tema, acabo tendo um monte de novidades, mesmo acompanhando o assunto toda semana. Então, de fato, a legislação é complexa, como todos sabem, mesmo quem não é da área tributária já sabe o quanto ela é complexa, mas quando a gente começa a ir a fundo, a gente vê que ela é mais complexa ainda. E até para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo que eu gosto de usar bastante, já quase toda palestra eu trago esse exemplo, mas ele consegue demonstrar os desafios da tributação de produtos e o quanto
a nossa legislação é complexa. Peguei aqui um exemplo de PIS e COFINS, que é até mais fácil que ICMS, né? Aí na escala dos tributos complexos, o ICMS está em primeiro lugar de complexidade, depois vem o PIS e COFINS, que já conseguiu superar o imposto de renda em termos de complexidade. Peguei aqui uma das leis de PIS e COFINS, que é a Lei 10.925, que trata de alíquota zero. Nós temos duas leis que tratam especialmente de alíquota zero para PIS e COFINS, que é a Lei 10.925 e a Lei 10.865. Aliás, falando de PIS e COFINS, já leram o regulamento de PIS e COFINS? Viram que saiu, né? Saiu na semana passada um regulamento de PIS e COFINS, que foi aprovado por meio de uma instrução normativa. Ah, claro. Maravilha. Saiu na semana passada esse regulamento de PIS e COFINS, mas, aliás, quem não leu, sugiro que não leia também. Não é porque a leitura é desagradável por si só. É que tem vários erros que saíram nessa instrução normativa. Demoraram tanto tempo para sair com esse regulamento, há uns 17 anos que se espera isso, mas publicaram esse regulamento com várias deficiências. Uma delas, por exemplo, produtos que estão na ST para PIS e COFINS, que saíram da ST de PIS e COFINS em 2014, e eles colocaram ainda nesse regulamento. Então a própria Receita Federal já sabe que foi publicado errado, e ela deve sair aí nas próximas semanas, deve vir com um regulamento novo. Lamentável, né? Depois de tanto tempo vão lá e publicam um negócio, e não é um ou dois erros, é inúmeros erros que não dá nem para fazer uma retificação, vai ter que republicar tudo de novo. De tanto absurdo. Então, quem não leu, acho que nem vale a pena ler agora, é melhor esperar. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso exemplo. Alíquota zero de PIS e COFINS da Lei 10.925. Tem vários produtos nessa lei, fiz um recorte, peguei aqui o caso de leite. Artigo 1º, inciso 11, ele trata de leite fluido pasteurizado ou industrializado na forma ultrapasteurizado, que é o leite UHT. Ali o leite ultrapasteurizado é o leite UHT, o leite de caixinha. Leite de caixinha tem alíquota zero. Então já há muitos anos o leite de caixinha tem alíquota zero. E neste caso, a legislação nem traz NCM, que normalmente é um dificultador ali para você definir a tributação, tem que saber NCM do produto, até vou comentar um pouco mais adiante sobre NCM. Neste caso aqui, a lei nem indica NCM nenhuma. Basta que seja o leite, e o exemplo que a gente vai usar aqui, o leite UHT, o leite de caixinha. Uma lei como essa poderia nos dar alguma dúvida sobre o alcance desse benefício? Tranquilinho, né? Tranquilo, né? Leite. Uma pergunta. E aí? O que vocês acham? Leite de cabra, mas não é qualquer leite de cabra. Não sei se vocês já viram no mercado, mas tem leite de cabra de caixinha. Já viram? Alguém já tomou? Eu também não deu vontade, não. Olhei lá. Mas tem. Podem conferir no supermercado. Acho que tem uma marca só até agora que eu vi, acho que é Caprilate. Normalmente tem uma cabrinha na frente, mas é o leite UHT. Leite de caixinha, leite UHT de cabra. Sendo esse leite de caixinha de cabra, teria alíquota zero? A lei disse de que bicho tem que ser? Não, né? Então acho que qualquer pessoa normal, imagina seu cliente vai vender esse produto, liga lá para você, olha, estou vendendo leite de cabra, tem alíquota zero? Aí você vai lá rapidinho pesquisar, sei lá, no Google de repente, acha essa lei e já fala para ele, ó, alíquota zero. Não fala na hora, né? Tem que valorizar seu trabalho, né? Fala para ele, vou pesquisar, dá um tempo, depois fala, ó, depois de uma análise profunda, não é? A gente tem que valorizar o nosso trabalho. Vai falar para ele que na hora você achou? Então daí você vai lá, acho que é uma grande chance de você falar para ele, né? Alíquota zero, tranquilo. Mas, cuidado, na área tributária nada é tão simples. Primeiro a gente tem que pensar, afinal, o que é leite? Já pensaram sobre isso? Algo que talvez muitos daqui tomem todo dia, já pensaram o que é leite? Como explicar leite para alguma pessoa? Defina leite. Qual seria uma definição de leite?
Um líquido branco que se extrai do animal, fêmea, importante. É, muito importante. Será que seria uma boa definição? Um líquido branco que se extrai do animal, das glândulas mamárias, para ser mais específico, fêmea. Será que essa seria uma definição para leite? Nós temos uma definição legal. O nosso país normalmente ele legisla muito. E nós temos um ato legal que traz uma explicação do que é leite. Ah, é novo que eu perdi? Não. Esse ato ele data de 1952. Já tem bastante tempo. Aliás, em 52 nem PIS e COFINS tinha, né? PIS e COFINS, o PIS começou em 70. A COFINS começou em 91. Esse decreto é datado de 52. Há 2 anos ele foi atualizado, mas nem é, portanto, um decreto de PIS e COFINS. E aqui também o detalhe, porque talvez você é um pouco mais precavido. Eu olhei aqui essa lei, vou ver se não tem alguma outra lei de PIS e COFINS que trate disso. Esse decreto não é de PIS e COFINS, é um decreto geral, nem tributário ele é. É um decreto geral, federal, que traz definições para vários produtos. E eu trouxe aqui para vocês a definição que consta desse decreto. Está ali dito: entende-se por leite, sem outra especificação, que é o nosso caso, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. A vaquinha tem que estar descansada ainda. A vaquinha até pode falar, né, para as mamães aí, né, sorry, né, elas ficam descansadas para tirar o leite delas. E aí ele continua, né, o leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. De acordo com esse decreto, que nem tributário é, leite seria apenas de vaca. Talvez você esteja achando muito absurdo, mas na prática a gente segue esse decreto. No dia a dia, quando você lê numa embalagem lá, de algum produto que vai leite, o que você deduz? Que é de vaca, né? A gente já deduz isso naturalmente. E está correta essa dedução que vocês fazem naturalmente. Porque, de fato, se estiver escrito leite, é de vaca. Mas e a cabra tem o quê então, coitada? A cabra tem leite de cabra. Qualquer outro bicho é leite de cabra, leite, sei lá, de jumenta, não sei do que mais. Tem por aí. Aliás, esse dia eu estava vendo uma notícia e fiquei surpreso. Não sei se vocês viram, era a notícia sobre aranhas, que aranhas amamentam, uma espécie de aranha amamenta os filhotes. Sabiam disso? Eu vi esses dias, e na hora eu lembrei do exemplo do PIS e COFINS também, né? Primeiro eu achei absurdo saber que a aranha amamentava lá os filhotes, e depois eu lembrei do PIS e COFINS. Mas também ali o leite da aranha, então é leite de aranha. Porque leite sozinho é só de vaca. Mas agora talvez vocês perguntem, mas será que isso vale para efeito tributário? Será que vale para PIS e COFINS esse decreto? Teve alguém, inclusive, que já perguntou para a Receita Federal, e aí fica uma dica também, muito cuidado com o que vocês perguntam para a Receita Federal. Normalmente, se você tem uma dúvida, não é muito aconselhável perguntar para a Receita Federal. Porque o papel dela é sempre dar uma definição restritiva. Se você quer perguntar algo imaginando que você vai ser favorecido, não pergunte, porque normalmente é negativa. E alguém já perguntou para a Receita Federal, tem uma solução de consulta, no qual a pessoa perguntou, e aí, qual que é a abrangência desse benefício? E a Receita Federal falou para a empresa que é apenas para o leite de vaca. É claro que você pode discordar disso, você pode discutir judicialmente, mas tem um risco fiscal. Há um risco se você não seguir isso. E aí eu pergunto a vocês, qual era a chance de vocês terem errado na informação para o contribuinte, para o teu cliente? Ixi, deixa para lá, né? E aí uma preocupação que vocês têm que ter muito grande, porque tributar produtos não é uma atividade simples.
Porque se a gente for com base naquilo que é lógico, no base que é mais coerente, a gente pode cometer erros, porque a nossa legislação tributária não é lógica, a nossa legislação não é coerente. E tem situações como essa. Ah, será que é porque eu aprofundei muito na legislação para achar um exemplo bizarro desse? Não. Exemplos bizarros é o comum quando a gente pega tributação de produtos e por aí vai. Até peguei um outro caso aqui que eu vejo muita dificuldade. Alguém aqui atende, por exemplo, padaria, supermercado. Certamente vai ter muito desafio com esse produto aqui também. A mesma lei de PIS e COFINS, ó, e ainda ficando no tributo que é mais fácil que ICMS. Aqui no caso de PIS e COFINS, eu tenho uma alíquota zero, vários produtos, entre eles bebidas e compostos lácteos. Bebida láctea, por exemplo. Bebida láctea tem alíquota zero. Imagina no supermercado, aquela parte lá onde vende os iogurtes, os danones, lá esses negócios. O que é bebida láctea? Ah, aquilo que vai leite. Será que é isso apenas? Será que é fácil desse jeito? Bebida láctea é aquilo que vai leite? Não. A lei não define, mas nós temos uma definição do Ministério da Agricultura, uma instrução normativa do MAPA, no qual ela diz que bebida láctea é o produto lácteo resultante da mistura de leite, e de soro de leite. E aqui, a base láctea representa pelo menos 51% do total dos ingredientes. Então, para que algo seja classificado como bebida láctea, ele tem que ter pelo menos 51% de base láctea. E aí, voltando lá, aquela parte dos supermercados que vendem os iogurtes, a empresa tem que fazer o quê? Separar produto a produto e classificar cada um daqueles produtos para saber o que é bebida láctea e o que não é bebida láctea. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro ali, iogurte grego. Ou do produto, ou ele já vem escrito bebida láctea. Normalmente ele escreve bebida láctea, mas às vezes de uma maneira não tão intuitiva, como o iogurte grego, não vem necessariamente tão intuitivo que é uma bebida láctea. Teria que olhar a composição. E no caso aqui, iogurte grego é bebida láctea. Então o iogurte grego tem mais de 51. Iogurte grego é a alíquota zero para PIS e COFINS. Outro caso ali está no fundo ali, o Danette. E aí o Danette, será que é bebida láctea? Não. Danette é classificado como sobremesa láctea, não tem 51% de composto lácteo e o Danette já é tributado. Então, o primeiro produto, alíquota zero para PIS e COFINS, o segundo tributado normalmente. Um outro caso aqui também que eu trouxe. Danoninho. E aí o Danoninho? Bebida láctea? Não, Danoninho não é bebida láctea. Tributado, então, normalmente o Danoninho? Bebida láctea tem alíquota zero. Danoninho não é bebida láctea. Tributado normalmente, então? Não. Tem alíquota zero também, mas por outro motivo. Porque a gente vai ter um outro inciso na lei que trata de queijos. Tem lá queijo provolone, mussarela, Minas, Prato e queijos frescos não maturados. O Danoninho é um queijo fresco não maturado. Novidade para vocês também? Não, mas na embalagem é escrito, né? Vem lá queijo tipo Petit Suisse. Lembra? Queijo tipo Petit Suisse? O queijo Petit Suisse é um queijo fresco não maturado e, portanto, tem alíquota zero. E isso vai ter, inclusive, consequências para você fazer a sua FD Contribuições. Porque na FD Contribuições, não basta eu dizer tem alíquota zero. Eu tenho que dizer que tem alíquota zero, CST 06, e indicar qual é o código de receita. Então, tanto o iogurte grego quanto o Danoninho tem alíquota zero. Só que o código de receita deles são diferentes. Um é o código de bebida láctea e o outro vai no código de queijos frescos não maturados.
E aí, né, eu estou dando um exemplo, tem vários queijos, que aliás é outro desafio. Se você for lá para a parte do supermercado que vende queijo, a legislação poderia ter dito, né? Alíquota zero para queijos. Mas a nossa vida ia ficar muito fácil, né? E aí o que o legislador faz? Ele vai lá discriminando tipo a tipo de queijo. E aliás, para deixar um pouco mais complicado, ele coloca em 2 incisos ainda. Ele coloca em um inciso uma quantidade de queijos e no outro inciso ele coloca um outro queijo também, que é o queijo do reino. E isso até faz a gente, às vezes, pensar, né? Qual será que é o critério que o legislador utiliza para dar alíquota zero para alguma coisa? Ah, será que aquilo que é de consumo popular? Por exemplo, o queijo do reino é de consumo popular? Não comeram de manhã um queijo do reino? Não? Já viram o queijo do reino? Sabe o que é? É aquele que normalmente a gente pega no supermercado, olha, vê o preço, devolve. É esse. É. Vocês já viram. Vocês já pegaram provavelmente nele. Quem não comeu ainda já pegou. É aquele redondinho. Vem numa embalagem vermelha, rosinha. Às vezes vem até numa embalagem de lata. Você pega, ó que bonito, daí você olha o preço. Não. Devolve. E tem alíquota zero de PIS e COFINS. Ou seja, o critério não tem nada a ver com essencialidade para PIS e COFINS, não. Aquilo que é da cesta básica, porque acho que não está na cesta básica, pelo menos da maior parte das pessoas, né? É bem aleatório. E estou colocando esses exemplos para vocês verem os riscos que a gente pode ter na definição da tributação de um produto. E, aliás, os cuidados, especialmente quem é profissional da área contábil, que deve ter em relação a isso. Quando o teu cliente te pergunta a tributação de algum produto, você vai lá e informa para ele. Isso faz parte do teu serviço? Isso faz parte dos teus honorários? É o serviço que você presta para ele? Ou é um favor que você está fazendo a ele? Então, muito cuidado também aqui, indo até um pouco além do que é o propósito, mas com as limitações da tua responsabilidade. Você é responsável por aquilo? Ou é um favor que você está fazendo para ele? Ele que é obrigado a colocar lá no sistema dele como é a tributação, você vai conferir apenas se tem algo errado, mas não tem essa obrigação de definir. Porque se você tem essa obrigação, e amanhã ou depois ele é autuado, o que ele vai fazer? Quem é o culpado? O contador, né? Ele sempre vai tentar colocar a culpa no contador, né? Então, é normal, né? Já faz parte do dia a dia, né? A gente já está acostumado. Mas muito cuidado, porque dependendo da movimentação do teu cliente, se você comete um erro desse, poderia ter cometido o erro em relação ao leite de cabra? Provavelmente, né? Então é importante você olhar bem como você vai colocar no teu contrato, se faz parte do teu serviço ou se não faz, e se fizer, se preocupe também com limites de responsabilidade, porque pode ser bem crítico, dependendo do faturamento do teu cliente. Aqui até um dado para a gente olhar a importância disso que eu estou tratando. A gente está tratando então aqui sobre tributação de produtos, que basicamente é a tributação sobre o consumo. É o que inclusive agora, tanto a Câmara quanto o Senado, as reformas que nós temos lá, estão sendo propostas, discutidas, são reformas relacionadas à tributação sobre consumo, que querem aí criar esse tal de IVA. Então o IVA é um tributo sobre o consumo, e por que a prioridade tem sido pensar em simplificar a tributação sobre o consumo? Porque é de fato onde a gente mais consome tempo. Eu até mostrar um dado aqui, vocês provavelmente já conhecem, né? Que a gente está lá em último lugar, ou aliás, em primeiro lugar em termos de complexidade tributária. Somos os campeões em tempo para se calcular tributo. E o motivo disso não é o imposto de renda, não é o IOF, não é o IPTU. O motivo de nós estarmos lá em primeiro lugar em complexidade tributária se deve ao nosso modelo, que é fortemente baseado na tributação sobre o consumo. E toda essa complexidade tributária que nós temos, qual tem sido as consequências disso? Aqui eu coloquei uma notícia que saiu em 2017, já finalzinho de 2017, foi publicado no jornal O Globo. Foi uma pesquisa, pesquisador carioca lá,
eles colocaram: grandes empresas estimam em 549 bilhões as perdas possíveis com litígios tributários. Então, isso sem contar o que elas não estimam, né? Porque o leite de cabra provavelmente elas não teriam estimado. Então, aquilo que elas já sabem que tem litígio, isso representa 549 bilhões. E até para ficar um pouco mais palpável para nós, o que significa 549 bilhões? Equivale a 55% do patrimônio líquido dessas empresas. Ou seja, metade do valor delas está ali impactado com litígios tributários. E a própria matéria coloca boa parte desses litígios em decorrência da tributação de produtos, que há muita complexidade. Então, aqui um dado importante disso que a gente está discutindo: qual que é o efeito disso? O efeito são litígios, são autuações, são riscos, mas também, só para não ficar no lado negativo, também tem oportunidades. A gente vai discutir um pouco mais à frente as oportunidades que esse nosso sistema tributário nos traz. Aqui então alguns dados. É importante, né, especialmente nós que somos da área tributária, a gente vê muitas pessoas falando: o Brasil é onde mais se paga tributo. Isso não é verdade. O Brasil não é o lugar onde mais se paga tributo. A gente paga bastante, mas não somos os campeões. A nossa carga tributária não é a maior do mundo. Até coloquei o dado ali: a nossa carga tributária varia um pouco esse número, mas fica ali entre 32% e 33% do PIB. Há países com uma carga tributária muito maior que a nossa. Coloquei um exemplo ali: Dinamarca. Dinamarca, a carga tributária de 46,6% do PIB. Ou seja, a carga tributária lá é 50% a mais que a carga tributária aqui. É claro lá que também os serviços lá são um pouquinho melhores, né? Eles têm um pouquinho mais de educação, mais serviços médicos, segurança, né? Tem um pouquinho mais de segurança que a gente. Que, aliás, é outra discussão, né? Aí a gente pode discutir o que se paga e o que se tem de retorno. Porque aqui é péssimo, né, o nosso retorno. Mas a carga tributária em si não é a maior. E, aliás, né, se porventura sair uma reforma tributária, não sei se vocês acompanharam essa semana, mas já deu uma esfriada de novo. Né, viram essa semana? O governo federal já falou: eu nem vou mandar nada, não é minha prioridade reforma tributária. O governo colocou agora essa semana que a prioridade é a reforma administrativa. Ele quer mais focar no gasto. Faz sentido até, porque quem está esperando reforma tributária para reduzir tributo, isso não vai acontecer. Não há margem para redução de tributos enquanto o gasto for o mesmo. Então, se alguém quer uma reforma tributária que, além de simplificar, também reduz a carga tributária, está correto isso que o Ministério da Fazenda está fazendo. Primeiro, vamos fazer a reforma do gasto público. Então, eu acho que aquilo que vinha sendo bem quente, é a possibilidade de uma reforma, vai dar uma esfriada. Apesar de nós temos um projeto lá na Câmara, tem um outro projeto no Senado, mas depende isso muito da vontade do Poder Executivo. O Poder Executivo ali conseguir conduzir as coisas. E como ele falou que não vai fazer nada agora, acredito que esse ano não sai nada. Vamos ver então se para o ano que vem a gente tem alguma reforma. E ele já disse, inclusive, que se vier com alguma reforma, ela vai ser fatiada. E vai começar basicamente com PIS e COFINS. Não vai ser aquele negócio não de unificar 5 tributos num só, ou então se unificar 8, que é a proposta do Senado. Que ele vai unificar é 2, que é o PIS e a COFINS. Que, convenhamos, o unificar em si PIS e COFINS não tem muita relevância, né? Porque quem calculou um PIS para calcular COFINS, tá pronto, né? Por si só não é grande coisa. Vai ser grande coisa porque eles dizem que vai simplificar também. Mas nós, que já estamos aí há bastante tempo na área tributária, acho que não acreditamos mais em utopias, né? Se alguém aqui já fez curso de Simples Nacional? Já, né? Provavelmente todos já fizeram. Ou seja, se o negócio que chama Simples Nacional, a gente tem que fazer curso para entender. Porque ó, o negócio que no nome vai tá dito que é simples, e você tem que fazer curso, tem que ler livro, não sei o quê, e comete erro. Imagina um negócio que não tem esse adjetivo no nome. Então, é bom a gente não se iludir muito com isso.
Então, acredito que a reforma tributária não deve sair muito logo, e quando sair, deve ser menor do que tem se propagado. Então, temos uma carga tributária muito elevada, o tempo, aliás, muito elevado, mas não é a maior do mundo. O nosso grande problema mesmo é o tempo que a gente consome para pagar tributos, porque somos o primeiro lugar em burocracia tributária. Aqui a gente gasta 10 vezes mais tempo que a média mundial. Então, quando você poderia estar fazendo outras atividades lá na sua empresa, fazendo atividades de consultoria, atividades de gestão, atividades estratégicas para o seu cliente, você está fazendo o quê? Calculando imposto. Porque realmente é muito burocrático, 10 vezes mais do que a média mundial. E como eu tinha dito, muito disso, a maior parte disso, aliás, se deve ao modelo que nós adotamos, que é concentrado na tributação de produtos. Enquanto outros países, por exemplo, Estados Unidos, e às vezes até a pessoa um pouco ela fica iludida. Às vezes o cara vai lá viajar nos Estados Unidos e vê lá destacado no cupom fiscal, 7% de tributo. Aí sim, Estados Unidos paga pouco tributo, porque no Brasil a gente tem 9,25% de PIS e COFINS, 18% de ICMS, tem o IPI que é pago pela indústria, daí o cara viaja lá para fora, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e vê o valor do tributo, às vezes 12%, 7%, 15%, fala, puxa, é bem menor. E no caso dos Estados Unidos, de fato, é bem menor o tributo ali sobre o produto, tanto que os produtos lá são bem mais baratos que aqui, por isso também, mas não que lá se pague pouco tributo. Isso a gente não pode ter ilusão. Estados Unidos paga pouco tributo? Não. Paga tanto quanto aqui. A diferença é que lá eles tributam mais a renda e o patrimônio. O IPTU deles é super caro, o imposto de renda deles é bem mais caro que o nosso. E tributa um pouco o consumo. Aqui é o inverso. Aqui a gente tributa, em comparação com o mundo, pouco imposto de renda e pouco o patrimônio. A gente tributa mais o consumo. Mas eu pago 27,5% de IR, é muito. Há países que chegam a 50%. Então, na média mundial, se paga pouco imposto de renda ainda. A maior parte da tributação, 50% dos nossos tributos se relacionam a tributos sobre o consumo. É o PIS, é a COFINS, é o ICMS, é o IPI, é o ISS também, consumo de serviço. Então, enquanto a gente paga 15,8%, lá nos Estados Unidos é 4,4%, por isso que o tributo lá sobre o consumo é bem menor, mas não que eles paguem pouco tributo, é importante a gente saber disso. Então, esse tema que a gente está tratando aqui, tributação no cadastro de produtos, é de extrema importância. Está muito na moda hoje em dia falar em compliance tributário, que é você seguir as leis, seguir as normas. Não há como você estar em compliance tributário se você não focar primeiro no teu cadastro de produtos. Eu estou olhando lá o imposto de renda. Tem que olhar também, mas tem que começar pelo cadastro de produtos ou de serviços, que é onde está a maior parte da nossa tributação, onde a gente pode ter mais riscos e também oportunidades. Aqui eu até destaquei, nesses anos todos trabalhando com produtos, a gente tem um monte de curiosidades, mas só algumas coisas que a gente precisa ficar atentos aí. Peguei 3 casos aqui para ilustrar. Por exemplo, quem até vi perguntando no início, quem trabalhava com restaurantes, lanchonetes, suco de laranja. Suco de laranja é um produto tributado normalmente para PIS e COFINS. Agora, se fosse só a laranja, a fruta tem alíquota zero. Então, fruta, a laranja tem alíquota zero. Você cortou a laranja, fez um suco 100% natural, já passa a ser tributado. Então, até para efeito de planejamento, né? Especialmente se a empresa for do regime não cumulativo. Porque qual que é o problema se essa empresa for do regime não cumulativo, de PIS e COFINS? Ela compra a laranja, vai poder tomar crédito? Tem alíquota zero? Não. Então não toma crédito, corta a laranja, faz o suco 100% natural, o suco já é tributado. Ou seja, ela vai pagar de fato 9,25% de PIS e COFINS, sem poder tomar nenhum crédito, porque esse produto tem alíquota zero. Frutas em geral têm alíquota zero para PIS e COFINS. Salvo se na fruta tiver alguma
um sal, por exemplo, na fruta, na salmoura. Fruta na salmoura, será que tem? Tem. Azeitona. Azeitona é uma fruta. Se fosse azeitona in natura, tem alíquota zero. Mas eu nunca vi, pelo menos aqui no Brasil, não, azeitona in natura. A azeitona já vem naquela água com sal. Por estar ali naquela água, já muda a classificação e a azeitona é tributada normalmente. Então, se fosse in natura, teria alíquota zero, porque estaria no capítulo 08 da TIP. Outra coisa muito importante, quando a gente trata de tributação de produtos, é saber a NCM correta do meu produto. Então, frutas do capítulo 08, que são as frutas in natura, tem alíquota zero. Coloquei numa salmoura, coloquei num sal, por exemplo, aquelas coisinhas de castanhas, de caju, já perde o benefício. Outro exemplo. Nesse caso aqui, já teve até um cliente que me perguntou uma vez. Também aí alcança bares e restaurantes. Água tem alíquota zero para PIS e COFINS. Pó de café tem alíquota zero para PIS e COFINS, desde 2013. Açúcar tem alíquota zero para PIS e COFINS também. Mistura tudo e vende o cafezinho. O cafezinho já é tributado. Porque o que tem benefício são os produtos ali, o açúcar, o café, a água mineral. Misturou tudo, virou um novo produto e esse novo produto é tributado normalmente. O que um cliente já perguntou uma vez para mim? Ele queria fazer um planejamento tributário, ele era uma cafeteria, era uma rede grande. Ele falou, e se eu segregar no cupom fiscal? Eu colocar item a item. Pó de café, água e açúcar. Não. É sério. O cara é... Vira e mexe. Certamente já clientes de vocês já fizeram perguntas parecidas, né? O contribuinte é muito criativo. Foi a grande sacada dele, né? E aí, se eu discriminar, aí tem direito, não tem? Falei, meu amigo, não. Porque você não está vendendo água, café e açúcar. Você misturou tudo e vendeu um cafezinho. Talvez acompanhado por uma aguinha com gás, um biscoitinho do lado. Se você segregar e aplicar a alíquota zero, você não só está pagando menos tributo, mas o nome disso é fraude. É crime contra a ordem tributária. Assim, português correto é crime contra a ordem tributária. A multa não é nem de 75%, mas a multa vai para 150% no âmbito federal. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes algumas coisas a empresa acha que é planejamento tributário. Vou planejamento, separar. Não. Isso não é planejamento tributário, isso é crime contra a ordem tributária. E o contador vai preso junto? Vai preso? Nunca viu o contador ser preso? De vez em quando sai notícia, né? De vez em quando sai. Teve aquele caso lá da Dolly, né? De vez em quando sai. Mas eu diria para vocês, porque eu vejo muito isso, contador preocupado com, às vezes, a responsabilidade criminal dele. Diria para vocês que vocês não precisam se preocupar muito com isso. É porque não vai preso? Não, não é. É que, para o contador ser criminalizado, ele sabia que estava fazendo coisa errada. Ele estava levando vantagem também. É o caso daquele cara da Dolly. Ele sabia que estava fazendo coisa errada e ele estava tendo vantagem também. Porque se você não estiver tendo vantagem, em geral, você não é condenado. Talvez passe uma noite na cadeia. Vão tirar foto, talvez saia na TV, mas é uma noite só. Tem curso superior, não vai nem pro povão junto, vai ficar com uma cela reservada, mas depois você é solto. Então, eu diria que não é a grande preocupação de vocês ser preso. Para ser preso é porque realmente fez coisa errada e merece. Se você vê algum contador, o contador foi preso, foi condenado, não uma noite, porque uma noite talvez tenha sido injusto, mas se ele foi condenado, é porque realmente o cara estava fazendo coisa errada e foi provado. A preocupação de vocês, que eu tinha dito antes, é no sentido da responsabilidade civil. Porque na área civil, de fato, a gente corre muito risco. Na área civil, você pode, sim, ser responsabilizado por uma informação errada que você deu sem querer. Porque no criminal, você tem que ter agido com vontade de cometer o crime. Não quis fazer coisa errada. Na área civil, não. Na área civil, eu errei na tributação do leite que eu não sabia que cabra não tinha. Você pode ser responsabilizado na área civil. E a gente vê inúmeras condenações de contador na área civil. Por isso
é fundamental ter o contrato certinho, ter um seguro de responsabilidade civil. Me lembro de um caso, alguns anos eu fui dar uma palestra sobre responsabilidade do contador, e na ocasião eu fui lá, peguei todas as decisões, todas não, mas várias decisões, uma inclusive me chamou muita atenção, no qual o condenador foi, aliás, o contador foi condenado pela declaração de imposto de renda que ele cometeu um erro. Ele usou uma dedução que não poderia ter usado, usou aquela dedução, a pessoa pagou menos imposto, mas não foi na maldade, foi por desconhecimento, deu ali uma bobeira. E acontece, não acontece? Claro que acontece, com a nossa legislação do jeito que é. Deu bobeira, o cliente dele foi fiscalizado, foi autuado, o que o cliente fez? Entrou com uma ação contra o contador. E o contador foi condenado a pagar o tributo lá, a multa que foi cobrada do cliente, e mais, o contador foi responsabilizado, inclusive, por danos morais. Já pensou danos morais? Porque o cliente falou, não, eu fiquei muito abalado. Uma autuação, né? Deixa a gente abalado. Pô, né? Então ele falou, fiquei abalado, e o juiz condenou o coitado do contador, inclusive, a pagar danos morais. Então, por isso que eu digo para vocês, na responsabilidade criminal não precisa ficar muito preocupado, não, porque vocês vão saber que estão fazendo coisa errada. Mas no civil, a gente pode ter um risco aí sem saber. É bom deixar isso no radar. E esse negócio que o meu cliente queria fazer, eu falei para ele, não pode, isso daí é crime. Eu falei para ele, mas não tem alternativa? Eu falei, não tem. Uma alternativa que teria legítima era o quê? Eu falei para ele, ao invés de você vender o cafezinho, você vai vender, então, a cápsula de café. Porque a cápsula, Nespresso, por exemplo, tem alíquota zero também. Então, mesmo o café em cápsula tem. Então, o que eu sugeri para ele? Você poderia fazer o quê? Seu cliente chegou a comprar o café, você vende para ele a cápsula e mostra para ele, ó, ali está a maquininha, vai lá você e faz. Porque aí poderia, mas o cliente teria que fazer lá o cafezinho dele, porque daí ele vendeu a cápsula. Do contrário, se ele já vendeu pronto, qualquer coisa que você descreva diferente é crime contra a ordem tributária. Aqui um outro exemplo, e aqui é importante também para o nosso dia a dia, cesta básica. Cesta básica, todos os estados, e aqui é uma complexidade do ICMS, todos os estados têm benefícios para a cesta básica. Nada mais do que justo, né? Produtos de cesta básica terem algum tipo de benefício. Mas o que entra na cesta básica? O que faz parte da cesta básica? Arroz, feijão, farinha, um queijinho do reino? Não, né? Cada estado define o que está em sua cesta básica. E tem alguns muito criativos. O que eu acho mais criativo de todos é o estado do Ceará. Nós temos na cesta básica do Ceará, por exemplo, capacete de motocicleta. Capacete de motocicleta, bicicleta, tijolo, telha. Mais recentemente, eles colocaram, inclusive, televisor na cesta básica. Por exemplo, o capacete. Eu não estou nem questionando que capacete deva ter benefício ou não. Acho que até deveria ter mesmo, né? Importante que tenha um custo menor, as pessoas usem. Importante. Mas faz sentido estar na cesta básica? Imagina na prática. Você lá está com o seu cliente, está vendendo um produto. Ele pergunta para você como que é a tributação. Você vai pesquisar. Você iria pesquisar um capacete no capítulo de cesta básica? Não, né? Certamente qualquer pessoa, para esses produtos, capacete, motocicleta, aliás, capacete, bicicleta, televisão, você não iria procurar no capítulo da cesta básica. Pois bem, recomendo que a partir de agora vocês pesquisem. Qualquer tributação, qualquer produto, quero saber, dá uma olhada também na parte da cesta básica, porque talvez eles tenham enfiado ali. Porque o que acontece? Lembrando, ICMS, os estados não poderiam, pelo menos, conceder benefício de forma isolada. Tem que ser aprovado pelo CONFAS. Não pode o Estado de São Paulo chegar, vou dar benefício para tal coisa. Tem que ser conveniado. Como existe um convênio para a cesta básica, então é um jeitinho que eles dão. O contribuinte dá os seus jeitinhos e o Estado também dá os seus jeitinhos. Então, quando o Ceará foi lá e colocou a bicicleta na cesta básica, foi um jeitinho malicioso ali do Estado de dar um benefício à revelia do CONFAS. E aqui fica uma dica, então, quando forem pesquisar alguma coisa,
dá uma olhada na cesta básica também, porque talvez o seu produto, por mais estranho que pareça, talvez ele esteja na cesta básica. Mas vamos lá. Falando sobre tributação de produtos. Eu preciso definir a tributação de produto. Por onde eu começo? Primeiro passo é saber a NCM do produto. Alguém aqui já tentou identificar a NCM de um produto? É fácil? Não, né? Ah, mas não é só pegar lá, baixar a TIP e dar um localizar e coloca a palavra lá e procura? Não, porque a TIP é cheia de outros. Você tem aqui alguns exemplos e tem outros. Aliás, podem fazer um teste qualquer hora. Baixa a TIP e procura parafuso. Você vai ter inúmeros parafusos. Não sei se é na atual ou na anterior, nós tínhamos 17 parafusos. 17 possibilidades de NCM para parafuso. Dependendo qual é a composição do parafuso, se ele é perfurante ou não, se ele é específico, por exemplo, para aeronaves, 17 NCMs possíveis para um parafuso. Imagina se você vai, então, para materiais mais sofisticados. Mas este é o primeiro passo para saber a tributação de um produto, você ter a NCM correta dele. E aí a gente pode... E de quem que é a responsabilidade pela NCM? É do varejo, do atacado ou é da indústria? A indústria é quem tem mais conhecimento do produto, né? Mais detalhes, né? Ela que tem ali o farmacêutico na empresa, ela que vai ter o engenheiro, ela que teria condições, né? Porque imagina, coitado do supermercado, que tem lá 10 mil produtos facilmente. Vai ter que saber NCM de cada produto? Normal seria esperar que a indústria o fizesse e o fizesse de maneira correta. Mas dá para confiar, será? E se a indústria fizer algo errado e eu seguir esse erro, será que eu posso ser responsabilizado? A gente vai ver daqui a pouco, pode sim. Então, NCM é fundamental. O ideal seria que a indústria definisse e você tivesse uma segurança de poder adotar aquilo cegamente, mas já adianto para vocês que não pode. Não pode. Ou porque a indústria cometeu algum erro, né? Porque ela pode cometer erro também. NCM é difícil. Mas muitas vezes, o que a gente vê na prática? As indústrias mudando a NCM do seu produto. Ela muda a NCM para fugir de uma ST, ou para ter o MVA menor, ou para fugir de uma incidência monofásica. Acontece muito isso. Então tem que tomar cuidado ao você querer seguir cegamente a NCM do seu fornecedor. O ideal, e aqui eu não estou dizendo que é fácil, mas o ideal seria revisar a NCM de todos os produtos que a empresa compra. Daqui a pouco vou comentar um pouco mais sobre os riscos disso. Então, primeiro passo é saber a NCM. Tá bom, descobri qual é a NCM. Fui lá, pesquisei, já sei qual é a NCM. Sabendo a NCM, automaticamente a gente sabe qual é a tributação do produto? Não. Porque para vários produtos, aliás, para várias NCMs, você tem mais de uma tributação possível. Então, você está lá com um produto, a mesma NCM, mas dependendo de uma característica dele, ele pode te levar a uma tributação distinta. Eu coloquei aqui um exemplo, esse exemplo é de Minas, mas também tem em outros estados, que é o achocolatado. Achocolatado em pó, da NCM 1806-9000. Seja pacote de 100 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, a NCM é a mesma. Só que a legislação prevê que a ST só se aplica se o pacote for de conteúdo inferior ou igual a 1 quilo. Então, o achocolatado de 1 quilo está na ST. O achocolatado de 1,5 kg não está na ST. E a NCM deles é a mesma. Então, se todo o teu cadastro só leva em consideração a NCM, você pode cometer erros. Porque para a mesma NCM, eu posso ter resultados distintos. Ah, mas isso é em Minas? Não, em todos os lugares. Vou pegar um exemplo simples aqui de São Paulo. Açúcar. Açúcar até 1 quilo está na ST.
acima de 1 quilo não está mais na ST. E, aliás, as empresas, inclusive, utilizam isso também como forma aí de planejamento. De vez em quando a gente não entende, por que será que aquela indústria aumentou um pouquinho a embalagem? E às vezes ela vem e nos diz, 100 gramas grátis. Antes era 1 quilo e agora é 1,1 kg. Porque ela está sendo bondosa? Não. É para fugir de uma ST. Então, muitas embalagens são alteradas e aí o cara vai lá e te diz, 100 gramas grátis. É nada. Primeiro que não é grátis e depois ele fez aquilo para fugir de uma ST. Não. Então, acontece muito isso na prática, essas mudanças de embalagem. Então, e novamente um cuidado, né? Porque se você vai mantendo a tributação para aquele produto, mesmo quando aumenta, talvez ele tenha perdido uma ST e você não se atentou. Continuo vendendo um achocolatado de 1,1 kg sem pagar ICMS. Não, mas é só quando era de 1 quilo que você não pagava porque estava na ST. Com 1,1 kg já não está mais. Você deveria ter pago quando você vendeu. E aqui é fundamental, então, a gente manter o cadastro sempre atualizado. Todo mês aí saem várias mudanças, especialmente em relação ao ICMS. Mas eu fiquei destacando aqui todas essas particularidades. Puxa vida, o leite de cabra é tributado, o leite de vaca não. O achocolatado até 1 quilo está na ST, acima não está. E por aí vai todas essas particularidades. Certamente a empresa, o contribuinte, tem dificuldade para tributar corretamente. Chegar nesse nível de detalhes, ficar separando cada um dos queijos. É provolone, tem alíquota 0. É gorgonzola, é tributado. É parmesão, alíquota 0. É o queijo brie. Queijo brie, bom. Uma geleia de damasco. Bom, né? É tributado também o queijo brie. Será que a Receita, o Estado teria condições de ficar olhando esses detalhes? Puxa, se eu erro também, acho que eu não vou chegar nesse nível, né? De ficar olhando queijo a queijo que eu vendi para ver se eu tributei certo ou não. Eu estou errando, mas acho que o fisco vai ter muita dificuldade para isso também. E aí também, não querendo dar más notícias, mas tenho que dá-las, o fisco tem condições de olhar sim, de saber que aquele queijo que você vendeu é o provolone, que aquele outro queijo é o gorgonzola. E de que forma? É o fiscal chegando na sua empresa, olhando o produto que você vendeu, o produto que está no teu estoque? Não, isso dificilmente vai acontecer, especialmente se for o fisco federal. É muito raro ainda a gente ter uma fiscalização da Receita Federal em relação a produtos. Ela fica lá olhando produto a produto, um fiscal in loco. Mas ela pode automatizar esse processo. E qual é a forma que ela pode automatizar isso? Não é pela NCM, porque a NCM até talvez a empresa mude. Ela coloca uma NCM errada, e como nós vimos, para a mesma NCM pode ter mais de um retorno tributário. Como que eu posso automatizar isso? A partir do código de barras. Código de barras, né? Todo produto, por exemplo, essa água aqui, tem um código de barras. Por esse número aqui, ele define esse produto. Então, esse código de barras é para essa água específica, Lindóia, de conteúdo de 200 ml, embalagem de plástico. Cada produto tem o seu código de barras. Então, o que o fisco teria de dificuldade? É igual a gente teve lá na busca legal. Quando a gente começou a mapear a tributação e começamos a atender alguns segmentos específicos, por exemplo, supermercado. Primeira vez que a gente foi atender um supermercado, tivemos que levantar toda a tributação, porque o supermercado foi um trabalho gigantesco. Pegar lá 10 mil produtos, uma rede média tem 30, 50 mil produtos diferentes. A gente atende lá, por exemplo, atende o Carrefour. O Carrefour, nosso cliente, ele tem 300 mil produtos diferentes. Então, quando a gente foi atender o primeiro, tivemos um trabalho muito grande para levantar a tributação dos produtos. Quando nós fomos atender o segundo, o que nós vimos que eles tinham em comum? Código de barras. Os produtos que vendem no supermercado, 80% a 90% vende no outro supermercado também. E a chave que você pode utilizar é o código de barras. Então, quando a gente fez o primeiro trabalho, foi difícil. O segundo,
aproveitamos ali 80%. Hoje em dia, a gente aproveita cerca de 90%. Esse mesmo que a gente fez, esse mesmo trabalho que nós tivemos, e hoje a gente consegue automatizar, a cada cliente novo a gente consegue fazer boa parte automatizado, o fisco também consegue, utilizando o código de barras. Talvez vocês se lembrem aí que há alguns anos, inclusive eles quiseram fazer uma alteração na nota fiscal eletrônica. Já vai o código de barras na nota fiscal eletrônica. Na FD também vai lá, né? Na FD contribuições, na FD ICMS-PI, você também já tem que colocar o código de barras. O que eles tentaram fazer há pouco tempo? Que na hora de você emitir a nota, se você colocasse um código de barras inválido, você não conseguiria nem emitir a nota, ia dar rejeição. Era uma coisa muito absurda, assim, muito impactante, né? Porque muitas empresas não têm tanto rigor em relação aos seus códigos de barras. Era para ter acontecido isso, veio uma norma técnica lá, um ato COTEP, mas pelo menos isso eles deixaram de lado, está postergado. Não que acabaram, só postergaram o início da vigência, não tem data. Mas por que o fisco queria fazer isso? Rejeitar se o código de barras estivesse errado? Porque eles sabem a importância do código de barras para eles. Eles querem que você preencha corretamente para que eles usem depois essa informação para automatizar a fiscalização. Oi? Ela vai levar o microfone só para todos poderem ouvir. Enquanto isso, eu vou abrir minha água. E a gente já vai... Aproveitem o café para ver que produtos têm alíquota zero ou não. Seu nome? Luiz. Oi, Luiz. É o seguinte, esse código de barra, ele não é ele é gerado automaticamente pela empresa produtora, a indústria no caso, já identificando o NCM, a data de aquisição e tudo isso, e isso tem uma sequência até o produtor final? Isso? Cada produto tem o seu? Vamos lá. O código de barras, para você definir o código de barras, não é aleatório, não é na sua empresa. Eu vou lá, vai ser esse número. Para definir esse código de barras, ele segue um padrão mundial, que é um padrão definido pela GS1, é uma entidade internacional, tem presença no Brasil também. Então, para que a empresa possa ter esse código de barras, o oficial, ela primeiro tem que se associar à GS1, essa entidade internacional. A partir do momento que eu me associo à GS1, ela vai estabelecer um padrão para eu poder definir meu código de barras. Se vocês olharem os produtos nacionais, todos eles começam com 789, que é o código do Brasil. E tem 790 também. Se pegar de outro país, vai ser outro inicial. Então, os 3 primeiros é o código do país. Se eu não me engano, os próximos 5 são os códigos que identificam a empresa. Então, cada empresa tem o código lá, os 5 dígitos da sequência. E os códigos seguintes é o que define o produto. Então, por exemplo, a Lindóia, ela se associa à GS1, a GS1 dá essa codificação para ela, e daí ela, internamente mesmo, ela pode definir os seus códigos de barras seguindo essa lógica da GS1. Mas essa entidade, a GS1, ela fez o código de barras para quê? Para efeitos logísticos. Para você acompanhar a logística da mercadoria, para que quando você passar no supermercado, a caixa lá faz a leitura e já sabe qual é o produto. Então, o código de barras nasceu para efeito logístico. Só que o fisco viu um potencial nisso. Ele viu o potencial do quê? Opa, eu consigo definir o produto, pelo produto eu consigo ver se a pessoa tributou corretamente ou não. Nessa base que era para a gente ter, seria uma base mantida pela GS1, eles iam ter código de barras, NCM e a tributação relacionada do produto. Mas isso não vingou ainda. Existe essa base, mas ela não está sendo usada. Até porque a GS1 fez lá parcerias com o governo, eles quiseram dar um passo um pouco além do que é a nossa realidade, porque a legislação não foi feita, não está preparada para isso. Porque você não poderia rejeitar uma nota porque uma tributação ou uma NCM está errada. A lei não prevê isso, até porque talvez a indústria tenha feito algo errado. Então, por isso que eles deixaram suspenso. Mas então, a regra para definir o código é se associando à GS1. De vez em quando, algumas empresas não se associam e criam o que chama aí de código de barras pirata.
Mas essa que é a estrutura. Mas eles são obrigados todas as empresas são obrigadas a associar? Não, boa pergunta também. Eu sou obrigado a ter esse código de barras, esse padrão? Não, você não é obrigado. Se você quiser, você pode gerar um código de barras qualquer internamente. Mas por que as empresas se associam? Se você é um pequeno produtor, uma pequena indústria, você é obrigado? Não. Só que se você for vender para o Pão de Açúcar, para o Carrefour, eles vão querer que você siga esse padrão. Porque se você inventa um código de barras, a hora que vai passar no caixa, pode pegar de um outro produto. Então, o teu cliente vai te obrigar a seguir um padrão GS1, porque é um padrão que estabelece aquele produto específico. Então, é mais uma lei do mercado. Inclusive mundial, né? Se for o caso de exportação também. Exatamente. Então, não é que a lei não te obriga a ter código de barras. Isso é uma regra de comércio. Só que daí tem um detalhe tributário. Você não é obrigado a ter o código de barras. Mas se você o tiver, você é obrigado a colocar na nota fiscal eletrônica e nas EFDs. Não é obrigado a ter, mas uma vez o tendo, é obrigado a colocar lá nas obrigações. Vamos para um cafezinho? Na hora de a gente voltar do café, eu vou compartilhar mais algumas experiências, mais alguns riscos e oportunidades ligados a isso também. Quanto tempo de café? 15 minutos, agora 8h40, a gente volta 8h56. Vamos lá tomar um cafezinho. Vamos lá tomar um cafezinho? Tudo tributado que tinha lá, né? Café, o suco, biscoitinho também. Tinha água? Aliás, estava falando de NCM, né? Essa água aqui, água mineral sem gás. Ela tem uma NCM específica e tem alíquota zero para PIS e COFINS. Essa água ela tem um EX. Então, além dos 8 dígitos da NCM, tem mais 2 que são o EX. E por ser água mineral sem gás, tem alíquota zero de PIS e COFINS. Se fosse água mineral com gás, iria para a incidência monofásica de PIS e COFINS. Então, o varejo acaba que vendendo as duas com alíquota zero, seja com gás ou sem gás. Agora, a indústria ou atacadista vai ter tributações distintas na água sem gás e na água com gás. Sem gás está na cesta básica, alíquota zero a cadeia inteira. Com gás é monofásico. Não é mais monofásico hoje em dia, é mais um bifásico. A indústria paga, o atacado paga e o varejo não paga. E esses dias, daí a gente olhando aí, esses detalhes, foi descobrir ainda que mesmo a água mineral com gás pode ter tributação diferente. A com gás. Você tem que saber se aquele gás dela, ele é gás natural na fonte ou se ele é o gás artificial. Porque se for a água gaseificada na fonte, ela é alíquota zero a cadeia inteira também. Agora, se for aquele gás que é adicionado, daí ele é tributado. Normalmente na embalagem vem dito se o gás é natural ou não. Uma marca que tem o gás natural é aquela San Pellegrino. Normalmente é mais caro e já é gaseificado na fonte. A água normalmente que a gente toma aí, água com gás normal, ela é gás artificial e, portanto, tributada no início da cadeia. Voltando aqui então, e todos esses detalhes. O fisco consegue chegar a isso? Se aquela água é com gás, sem gás, se é gás artificial na fonte? Para fazer um primeiro trabalho, eles também vão ter dificuldade de mapear os produtos, tributação. Um primeiro supermercado que eles fiscalizem vai dar trabalho, mas o segundo automatiza isso. A Receita Federal não tem feito essa automatização ainda, em larga escala, mas vários estados já têm feito. Goiás faz isso, Santa Catarina faz isso há muito tempo. Fiscalização a partir do código de barras para ver se a empresa está fazendo algo diferente ou não. Aliás, até trouxe aqui algumas notícias. Essa aqui de Santa Catarina. Santa Catarina utilizando o código de barras para fiscalizar as empresas. Ah, mas isso é coisa para o futuro. Não. Notícia de 2013. Desde 2013, Santa Catarina já utiliza isso, código de barras para fiscalizar as empresas. Aliás, até esses tempos eu estava lá, inclusive eles fizeram uma ação específica. Ah, mas é para grande empresa, deve ser, né? Não estão preocupados com aquela lojinha, com o barzinho. Santa Catarina fez uma ação específica para lojas de conveniência de postos de combustíveis, para saber se os produtinhos
da loja de conveniência estavam tributados certo ou não. Então, não imagine que é só a grande empresa que eles olham também. Automatizando, tem potencial para olhar, inclusive, a pequena. Aqui uma notícia de Pernambuco. Pernambuco também dá grande importância ao código de barras. Nesse caso aqui, eles estavam dando treinamento, orientação para o contribuinte preencher corretamente o código de barras. Ó, vem aqui, contribuinte, eu vou te ensinar a preencher o código de barras correto. Por que eles querem que o cara preencha o código de barras corretinho? Para automatizar a fiscalização. Porque é um dos problemas do SPED hoje. O SPED tem toda uma riqueza de dados detalhada, mas o fisco não consegue automatizar a fiscalização só com base no SPED bruto, porque a NCM, como eu disse, pode ter tributações distintas. Por isso que eles precisam dessas informações complementares, como o código de barras. E aqui, enfim, que a gente já sabe disso, né? A gente já tem visto aí nos últimos anos, né? O fisco mudou. Não dá para ficar com aquela ideia, mas ele nunca fez assim, eu nunca fui autuado, eu nunca fui fiscalizado. O fisco tem mudado e tem mudado de maneira muito rápida. Às vezes até de maneira disruptiva, para usar um termo aí na moda. Então, de uma hora para outra, ele pode vir com um novo processo de fiscalização. E se antes ela era muito oneroso para ele fiscalizar você, talvez agora já passe a ser mais fácil, mais barato, ele já consiga te alcançar. Então, a gente tem que ter essa preocupação também. A cada vez que a gente tributa algo, mas vai ser difícil do fisco pegar. Lembre que ele tem 5 anos para aquilo. Talvez hoje ele não tenha tecnologia suficiente. Mas será que daqui 5 anos, o que a gente vai ter em termos de tecnologia daqui 5 anos? Então temos que ter essa preocupação também na gestão do risco fiscal. E aqui eu coloquei para vocês alguns questionamentos que normalmente eu escuto dos meus clientes, ou normalmente eu escuto em sala de aula. Algumas pessoas até vieram aqui durante o intervalo me perguntar algumas coisas que são questionamentos comuns quando a gente trata de tributação de consumo. É muito usual isso. Uma primeira questão que eu coloquei ali, e eu ouço muito isso dos meus clientes. Mas se o fornecedor vendeu errado, eu não posso manter assim? Ele que usou a NCM errada, eu só estou fazendo igual. Posso? Não. Juridicamente, não. Você não pode simplesmente manter o erro. Mas eu preciso saber a NCM de cada produto? Isso não é obrigação da indústria? É obrigação da indústria. Mas também é do atacado e também é do varejo revisar. Então não adianta você achar que a indústria fez e basta eu seguir aquilo. Você deveria revisar também. Já vi vários sistemas de gestão, inclusive, que nem tinha campo para X. Só tinha os 8 dígitos da NCM. E é fundamental, além dos 8 dígitos, ter mais esses 2, que é chamado de X, porque muitas vezes a diferenciação da tributação está no X e não na NCM. Como é o caso que eu dei o exemplo aqui da água, é o X que determina se ela tem alíquota zero ou não. Sou obrigado, então, a revisar todos os itens do meu cadastro? Às vezes são milhares. Sou obrigado? Sim. Não é à toa que nós estamos em primeiro lugar em termos de burocracia tributária no mundo. Você deveria sim. Isso dá muito trabalho? Dá. É a vida. A gente escolheu essa área, né? Eu me lembro, esses tempos eu encontrei um cara no evento, ele estava comentando lá que quando ele foi fazer faculdade, ele ficou na dúvida se ele fazia medicina ou ciências contábeis. Mas aí ele falou, não, medicina tem que estudar muito o resto da vida, vou fazer ciências contábeis. E fez. Falei, coitado, né? Ele achou que não, medicina tinha que ficar estudando contabilidade, não. Muito mais, né? Porque ali nossa área todo dia sai um monte de novidades. Ali, questão importante. Escuto muito dos meus clientes também isso. Eu não tributei a venda, mas também não aproveitei crédito da compra. Mesmo assim posso ter problema? Digamos, pegar um exemplo aqui que eu já vi várias vezes. Cada vez é mais comum você ter aquelas carnes temperadas. Vai lá no supermercado, já vem a carne lá temperadinha. Para PIS e COFINS,
Carnes, em geral, têm alíquota zero, mas desde que seja só resfriada ou congelada. Se for a carne temperada, ela já é tributada. Então, carne sem tempero, seja de boi, seja de frango, seja de cabra, alíquota zero. Temperou, passa a ser tributada. Então, essas carnes friboi, essas marcas, normalmente, muitas vezes é temperada, já é tributada. O que muitos desses frigoríficos fazem? Vendem a carne temperada, mas mudam a NCM para carne sem tempero. Se alguém tiver algum cliente desse segmento que tem esse produto, vai dar uma olhada. Vai olhar se a NCM está correta, porque muitas vezes eles adotam para carne temperada a carne sem tempero. E daí chega lá. Seu produto você sabe que é tributado, mas a indústria vendeu errado para você. E daí o que alguns clientes meus fazem? Olha, mas já que ele fez errado, eu também vou vender com alíquota zero. Ele vendeu com alíquota zero para mim, eu também vendo com alíquota zero e não tomo crédito. Né? Já que está com alíquota zero, eu não tomo crédito e vendo com alíquota zero. Tá bom assim? Não. Ah, mas eu não tomei crédito. Lembrem, crédito é opção. O crédito você toma se quiser. Ninguém te obriga a tomar crédito, seja de ICMS ou de PIS e COFINS. Agora, a tributação do débito é obrigatória. Então não adianta você achar que, por eu não ter tomado crédito, está tudo certo. Não está. O crédito você toma se quiser e tributar a saída você é obrigado. Eu lembro uma vez, já faz acho que uns 3 anos, eu fiz um trabalho para um cliente, e é muito comum nessa área a gente fazer trabalho no êxito. Era um supermercado, eu fui lá fazer uma revisão fiscal para cobrar só no êxito, ou seja, só se identificasse oportunidades, benefícios. E achamos vários benefícios. Só que o que acontece? Esse supermercado, ao mesmo tempo que ele tributava muitos produtos a maior, ou seja, tinha créditos, ele também tributava muitos produtos a menor. Então, dos dois lados. Tinha coisa que ele não devia pagar, ele pagava. Tinha coisa que ele deveria pagar, ele não pagava. Daí eu fiz o trabalho, identifiquei tudo isso para ele. Eu falei, e agora então, para você colocar isso na prática, não mostrei os detalhes, né, só mostrei os valores para ele que tinha, senão ele vai lá, pega e faz, né, não me contrata. Daí ele olhou lá o valor que pagava maior e que pagava menor, que dava quase o mesmo valor, e falou, quer saber? Deixa quieto, não vou fazer nada. Eu falei, olha, não está certo, porque se você deixar quieto, o fisco pode vir aqui te autuar pelo que você está pagando. Mas não vou fazer. Até tentei insistir, né, porque eu só ia receber alguma coisa se ele fizesse, mas não consegui convencer. Deu 1 ano, ele me liga um dia desesperado. Fui fiscalizado. Fui fiscalizado e tudo aquilo que você tinha apontado que estava errado realmente estava. O fiscal está me cobrando. Falei, verdade. Pensei, né? Bem feito. Não, e não fui eu que falei, não. Porque senão não teria demorado 1 ano, né? Teria demorado menos. Não, daí ele falou, mas então, não, daí ele ainda colocou, mas quando você fez o trabalho, você me mostrou isso que eu pagava menor, mas você me mostrou um monte de coisa que eu pagava maior. E o fiscal não mostrou isso. Falei, jura, né? Que você achou que o fiscal ia olhar o que você pagou a menor, a maior, compensou, não me deve nada. Falei, é claro que não. Ele... Falei, então eu preciso do seu trabalho agora. Eu pensei, falei, agora eu não quero. Mas a gente não pode ser orgulhoso, né? Falei, não, tá bom, a gente faz. Só que agora os honorários já são outros, né? Então, na pressa é outro honorário, né? Daí, fiz o trabalho, mas já cobrando outro valor. Não quis quando eu queria fazer. Então, o fato de você dar sequência ao erro só não te garante. Uma outra coisa também, e que vocês vão passar ou já passaram por isso, até foi uma pergunta que me fizeram no intervalo. Esse caso da carne mesmo. Eu sei que a carne temperada é tributada, mas o cara me vendeu com alíquota zero, errado. Eu poderia tomar crédito? Aliás, eu deveria corrigir daqui para frente? Deveria. Se o cara vendeu errado, da minha fase para frente eu deveria corrigir. É claro, né, que o primeiro passo seria você fazer o quê? Se você viu que está errado, liga para o fornecedor, tenta convencer ele a mudar. Às vezes ele muda, às vezes não. Então o ideal é você tentar convencer o fornecedor a corrigir. Esse é o primeiro passo. Não conseguiu convencer? O que você deveria juridicamente fazer?
corrigir da tua fase para frente. Então, eu vou pegar aquela carne temperada que o cara vendeu com alíquota zero, eu vou ter que tributar quando eu vender. E o crédito poderia tomar? Não, é bom quando dá divergência. Sim, não, talvez. Depende do tributo. ICMS, para você tomar crédito, tem que ter destaque na nota fiscal. Se o cara te mandou com isenção, mesmo você sabendo que é tributado, você vai tributar daqui para frente, mas você não pode tomar crédito, porque o ICMS depende do destaque na nota fiscal. E PIS e COFINS? PIS e COFINS, nós temos na Lei 10.637, na Lei 10.833, que são as leis do regime não cumulativo, elas dizem que você não pode tomar crédito de produto com alíquota zero. Está lá na lei, ela veda tomar crédito de produto com alíquota zero. Mas essa análise eu faço pela nota que eu recebi? Não. Eu faço análise pela legislação, considerando o produto. Então, para PIS e COFINS, eu posso tomar crédito. Porque é diferente do ICMS. O ICMS, você sempre toma crédito do valor que o outro pagou. O cara, aquele valor que ele destaca na nota é aquele valor que você toma crédito. PIS e COFINS, foi adotado um método diferente, que tem até um nome. Método subtrativo indireto. Método subtrativo indireto. O que significa isso? O crédito não vem por transferência, como é no ICMS. No PIS e COFINS, o crédito nasce dentro da tua empresa, na tua alíquota. Tanto que uma empresa do regime não cumulativo, quando ele compra de uma empresa do cumulativo, qual que é o crédito dele? 365 ou 925? 925. Mas o cara só pagou 365. Mas não tem problema. O crédito nasce dentro da sua empresa na alíquota de 925. Então não é por transferência. Para PIS e COFINS, regra geral, o crédito não depende do destaque na nota fiscal. Você olha o produto, analisa o produto pela legislação. Mesmo o cara tendo tributado errado, você pode tomar crédito para PIS e COFINS, porque foi adotado o método subtrativo indireto. Será que a menina está aí com o microfone? Ela vai trazer o microfone, você traz? Ela já está vindo aí, daí todo mundo ouve bem. Enquanto isso, eu tomo uma água. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Simone. Oi, Simone. Tá, a minha dúvida é o seguinte, eu recebo uma nota com um NCM incorreto. E aí eu falo pro cara, o NCM tá errado, ele não vai querer mudar. Eu posso dar entrada arrumando o NCM? Fazendo o correto, eu dou entrada... Eu nem diria pode, deve. Isso deve. Não dá divergência? Dá. Pode dar. Eu vou explicar. Pode dar sim. Mas só antes de eu explicar a divergência, tem até uma pergunta e resposta no site da Receita Federal bem interessante e talvez vocês já tenham passado por isso. Era a empresa lá, atacadista, varejista. O que ela perguntou para a Receita? Receita, o mesmo produto eu compro de distribuidores distintos e cada um deles adota uma NCM. Já aconteceu isso com vocês? O mesmo produto e fornecedores adotarem NCM diferente? E daí a empresa perguntou para a Receita, o que eu faço? O produto é o mesmo, mas cada fornecedor adota uma NCM. A Receita responde para a empresa, não há duas NCMs para o mesmo produto. Você deve dar entrada com a NCM correta. Ok, obrigada. Por isso que eu falei, você teria que ficar olhando cada produto. Dá trabalho, eu sei que dá muito trabalho, eu sei que talvez algumas empresas não vão fazer, mas você tem que estar ciente que se você não fizer, tem um risco fiscal. É uma opção. Então, inclusive que vocês têm que compartilhar com o teu cliente. Se vocês adotarem essa premissa, olha, não dá tempo. O valor que ele me paga, não dá para ficar conferindo NCM se está certo ou não. Não faz parte do meu escopo. Mas deixa muito claro para o teu cliente isso. E que, inclusive, ele pode sim sofrer, pode ser autuado. E se for autuado, azar o dele, problema dele. Ah, não, então o seu cliente quer estar em compliance 100%. Aí você vai ter que conferir NCM, e é claro, ele tem que pagar para você fazer isso, né? Porque dá muito trabalho. Então, pessoal, e aqui, agora só emendando, então, continuando sua pergunta. Deve fazer. Agora, pode dar problema, porque na nota está de um jeito. E na minha FD eu vou colocar de outro jeito. Eu pego a nota do fornecedor com a alíquota zero. Na minha, eu coloco eu coloco com crédito. Vou dar um exemplo de um amigo, aconteceu há pouco tempo. Olha a situação dele.
empresa enorme, uma multinacional, que faz defensivos agrícolas. Defensivo agrícola tem alíquota zero de PIS e COFINS. Boa parte deles tem alíquota zero. E tem lá uma lista de NCM. O que essa empresa fazia? Ela adotava de maneira equivocada uma NCM errada. Ela tinha errado na NCM. E a NCM que ela adotava, o PIS e COFINS era tributado. Então, ela adotava NCM X e pagava PIS e COFINS normalmente, veio pagando. Aí foi alguém lá fazer um trabalho de revisão fiscal, identificou que a NCM dele estava errado, que não era X, seria a NCM Y. E a NCM Y teria alíquota zero de PIS e COFINS. Então, tem alíquota zero. O que ele fez? Corrigiu os últimos 5 anos. Então, todas as vendas dele, ele tinha vendido o quê? Com a NCM X e tributado. E informou dessa forma na FD Contribuições. Descobriu agora que tinha feito errado. A legislação tributária, da mesma forma que você pode ser autuado os últimos 5 anos, você pode ir atrás de valor que você pagou a mais nos últimos 5 anos. E foi o que ele fez. Ele pegou e retificou todas as FDs dele dos últimos 5 anos. Juridicamente está ok? Está ok. Eu posso sim corrigir. Só que aconteceu, a Receita Federal cruzou o valor que ele colocou na nota fiscal eletrônica de saída dele, que estava tributado, com a FD Contribuições que ele tinha colocado com aquela mesma nota com alíquota zero. A Receita Federal fez esse cruzamento e já mandou para ele lá. Na verdade, ele não foi autuado, porque como ele era uma empresa grande, está lá naquele regime diferenciado, a Receita só pediu para ele prestar esclarecimentos das divergências, e eram vários milhões dessa diferença. Mas ele foi lá e explicou o que aconteceu e não pagou e conseguiu explicar, então nem veio autuação nenhuma para ele. Mas agora, tem risco de eu cair numa malha fiscal? Tem sim. Se você corrige, tem sim risco de cair numa malha fiscal, e aí você vai ter que ir lá explicar para o fisco do porquê você fez aquilo, e por isso é muito importante, se você porventura mudar a tributação, NCM de algum produto, deixe tudo muito bem registrado, porque pode sim ser pego em uma auditoria eletrônica. Pergunta? Deixa eu ler para você o microfone. Você vai estar vedando a empresa que está fazendo a disposição errada, né? O fisco vem. Por que você tomou crédito enquanto o cara vendeu com a alíquota zero? Eu fiz certo, o cara lá que fez errado. Vai lá e tá certo, é isso mesmo. E aqui um ponto até, pessoal. Talvez possa ser do dia a dia também de vocês. Em geral, eu tenho visto que ainda hoje as empresas não têm muito rigor com informar PIS e COFINS na nota. Já pegaram nota fiscal XML? Porque lá no DANF não tem, mas no XML tem PIS e COFINS. Às vezes o cara coloca qualquer coisa. CST09, CST08, coloca 99, qualquer coisa. Há pouco rigor com informar PIS e COFINS na nota. ICMS, as empresas têm uma preocupação bem grande, colocar tudo certinho, mas PIS e COFINS o cara coloca lá 0,7, isenção. Alguém lembra um exemplo de isenção de PIS e COFINS? Alguém lembra alguma coisa com isenção? Café? Não, alíquota zero, café. Como? Venda para Suframa lá, Zona Franca, alíquota zero. Material didático, alíquota zero. Exportação, não incidência, CST08. Qualquer exemplo que vocês derem, provavelmente estará errado. Porque quase não tem isenção para PIS e COFINS. Apesar de muitas empresas colocarem na nota CST07, quase não tem. Vou dar um exemplo de isenção de PIS e COFINS. Venda de mercadorias para consumo a bordo de embarcações de tráfego internacional. Esse é o mais comum. Então não tem. Se o cara usou isenção, ele está usando errado. Ou era alíquota zero, ou era não incidência. Só que isso pode dar problemas na hora de informar a FD Contribuições. Você pode cair numa malha. Eu fiz, o cara colocou 0,7, tem coisa errada aqui. Que quase nem existe. Como que ele está colocando um monte de 0,7? Pode cair numa malha.
Mas o que eu queria comentar sobre isso? Se porventura eu emitir a minha nota errada. Produto tinha alíquota 0 e eu coloquei na nota tributado sem querer. Errei na emissão da nota. Quando eu for escriturar essa nota, eu posso corrigir? Se fosse ICMS, poderia? ICMS não é simples assim as coisas. Para PIS e COFINS pode. Sabe por quê? Nós não temos legislação de PIS e COFINS relacionada à nota. PIS e COFINS ele é muito fraco em relação à nota fiscal. Porque quando que começou a ter informação de PIS e COFINS na nota? Só com a nota eletrônica. Só lá em 2007. A legislação de PIS e COFINS, em geral, é anterior a isso. E a legislação de PIS e COFINS ela não se vincula à nota fiscal. Tem algumas exceções. Por exemplo, bebidas frias, a legislação já trata de nota fiscal, mas fora isso, regra geral, PIS e COFINS não trata de nota. Então, se você porventura errou na emissão de uma nota, eu não diria nem que você pode, você deve escriturá-la de maneira correta. Mas não pode cair numa malha? Pode. E aí você vai ter que ir lá se explicar se porventura cair numa malha, mas você deve sim corrigir ao escriturar essa nota. É meio difícil, especialmente para quem é de ICMS, mas a informação de PIS e COFINS na nota é simbólica. Até por isso que muitas empresas têm pouco rigor. Então eu vou relaxar de vez, já que você disse isso. Não faça isso. Faça tudo direitinho, coloque o CST certo, o tributo certo, mas de fato a informação de PIS e COFINS na nota, ela é meio que simbólica. Aquele valor que você calcula de PIS e COFINS na nota, ele é simbólico mesmo. Porque quando você joga na FD, o que a FD vai aproveitar da tua nota? Só o CST. O valor que você calculou, ela despreza e ela calcula de novo para você lá no bloco M. Então, de fato, o valor de PIS e COFINS na nota ainda hoje é simbólico, porque a legislação não foi adaptada para isso, com exceção de bebidas frias. Mas aqui, é claro, não estou dizendo para vocês terem pouco rigor por causa disso. Aliás, é sempre importante olhar a nota. Chegou a nota fiscal eletrônica, verificar se ela está correta. Eu faço isso, inclusive, nas coisas que eu compro em casa. Vocês fazem isso quando vocês compram alguma coisa na sua casa? Eu faço. Toda vez que eu compro algum produto lá de e-commerce, muitas vezes, compro, chegou lá, primeiro que vem é o XML, né? Então, chega o XML, eu já vou lá, abrir o XML, conferir se está certo o ICMS, se está certo... por quê? Você é fiscal agora? Não. Sabe por que eu faço isso? Eu vou lá, olho, e muitas vezes tem coisa errada, muitas vezes, o que eu já faço? Pego para minha equipe comercial, liga nessa empresa. Essa empresa está fazendo coisa errada. Ela precisa do nosso trabalho. Claro, qualquer coisa melhor para você captar um cliente, você já diz para ele, você está fazendo coisa errada. E eu tenho a solução para você. Todas as vezes eu faço isso. Chegou a nota, esses tempos mesmo tinha uma empresa que ela foi lá e recusou, não preciso do trabalho de vocês. Não, tá bom, vou lá comprar um negócio dela. Comprei, não deu outra lá errado. Falei, liga de novo para ela, fala que ela precisa sim, que a gente viu um produto errado dela. Uma forma de conseguir cliente, é bom isso. Então, oportunidade. Posso aproveitar o crédito? ICMS não. ICMS depende do destaque na nota. PIS e COFINS sim. Por que para PIS e COFINS sim? Porque para PIS e COFINS foi adotado o método subtrativo indireto. Aonde que está dito isso que foi adotado esse negócio? Exposição de motivos da MP 135. Vai lá na medida provisória 135, abre a exposição de motivos, lá está dito que foi adotado o método subtrativo indireto. Seja lá o que for isso. Outra notícia aqui também para vocês relevante, sobre essa questão de você poder ser responsabilizado pelo fornecedor ter feito coisa errada. Aqui é uma informação de IPI. O que acontece? A empresa comprou um produto, a NCM estava errada e dava uma alíquota errada de IPI. NCM errada, uma alíquota errada de IPI, uma alíquota maior. A empresa tomou crédito com base nessa alíquota maior. Era um caso que inclusive envolvia a Zona Franca de Manaus. Essa empresa foi autuada por tomar esse crédito a maior com base na NCM do fornecedor, na informação do fornecedor. Foi autuada pela Receita. Foi se defender no âmbito do CARF e perdeu.
Perdeu, inclusive no CARF. Então não é só o fisco, inclusive no CARF você pode perder. Aqui uma outra notícia também da imprensa, a empresa, era questão de substituição tributária, operações interestaduais. Como o fisco do estado do Rio Grande do Sul não podia fiscalizar a empresa que era do outro estado, ele fiscalizava quem? A empresa do estado que recebia mercadoria errada, com a NCM errada, tributação errada. Então muitas vezes a empresa pensa, não, se a indústria fez errado eu não sou responsabilizado. Posso ser sim. Tem um exemplo aqui do Rio Grande do Sul envolvendo perfumaria, porque quem fez errado era a empresa do outro estado. E como o Rio Grande do Sul não poderia ir lá fiscalizar do outro estado, fiscalizou quem? A empresa do estado que recebeu o produto errado. Ah, mas esse cara só deu notícia ruim, né? Não, para não dizer só para vocês que eu dei só notícia ruim, em geral, sempre quando eu faço esses trabalhos, eu tenho visto muito o quê? Toda vez que eu vou fazer um trabalho de revisão de produtos, eu vejo muita coisa que a empresa recolhe a menor, mas a maior parte é a maior. Todo mundo reclama da carga tributária, que é elevada e com toda razão, mas na prática ainda estão pagando tributo a maior. Estão pagando tributo que não precisariam pagar. Então, normalmente, se você para e faz um trabalho de revisão fiscal, você consegue fazer um trabalho de revisão, você reduz riscos de ser autuado por pagar menor e identifica muita oportunidade. Aqui eu coloquei alguns números, depois vocês vão ter o material. Aqui é um trabalho que eu fiz, um supermercado, 9 lojas, faturamento de 41 milhões. Olha o quanto que ele pagava maior. Ali a projeção de 5 anos. Ele não tinha aproveitado 1,8 milhão de crédito. Tinha aproveitado, por outro lado, créditos indevidos no valor de 600 mil. Tinha pago a maior nas vendas 3 milhões e 600 e também para outros produtos tinha pago a menor 888. Ele errou dos dois lados. E é muito comum as empresas errarem dos dois lados. Mas, em geral, elas erram mais pagando a maior. Teve um caso, não é nem dessa empresa e nem dessa outra. Aliás, a outra que eu ia mostrar ali é uma empresa um pouco menor. Mas um caso que me chamou muita atenção era um caso aqui em São Paulo, que a empresa... A gente achou um monte de coisa errada, mas o que mais me chamou a atenção nela foi queijo também. E não era para PIS e COFINS, era queijo para ICMS. Tem coisas que parece que o legislador faz só para pegadinha mesmo. O que acontece? Em São Paulo, nós temos 2 artigos, não sei se vocês já viram isso, tem 2 artigos que tratam de benefício para queijo. Por que não colocar em um só, né? Não, tem 2 artigos. Essa empresa fazia o quê? Só conhecia um deles. E aplicava parte do benefício. Então, para parte dos queijos dela, ela tributava normalmente. A gente fez um trabalho nessa empresa, era uma empresa grande, tinha vários estabelecimentos. Identificou essa parte dos queijos que ela tributava maior. Quanto que deu isso? Só desses queijos, levantando os últimos 5 anos, porque eu posso recuperar os últimos 5 anos. Deu 3 milhões de créditos para ela. Um valor que ela não sabia que tinha. De uma hora para outra apareceu 3 milhões, sem polêmica nenhuma. Não precisa discutir no judiciário, não precisa pedir autorização para o fisco, nada. Tinha lá 3 milhões do queijo que ela vendia tributado de maneira errada, por um descuido que é muito comum. Aliás, não é descuido é a palavra errada. Pela complexidade da legislação, acabou passando aquilo e a gente identificou 3 milhões. Por isso que eu falei que não é só risco. Uma boa revisão, você tributar corretamente, reduz risco e você ainda identifica oportunidades. E a importância de fazer revisão, né, o quanto... Aqui só um parâmetro. Em dados médios, se você reduz 10% a tributação, você aumenta em 30% o lucro da empresa, considerando dados médios, tendo em vista a carga tributária muito elevada que nós temos. Isso é argumento para venda. Então, aqui algumas dicas para você, né? A gente já está chegando ao final aqui. O que eu devo fazer no meu dia a dia? Acompanhar a legislação que muda todo dia. Certamente hoje saíram várias novidades. Acompanhar posicionamento da Receita Federal e do Fisco por meio de soluções de consulta. Vira e mexe saem soluções de consulta, especialmente sobre NCM. De uns 2 anos para cá tem saindo muita mudança de NCM por meio de solução de consulta. É fundamental você acompanhar isso, a posição do fisco. Mesmo que você não queira seguir o que o fisco diz.
para você saber o risco fiscal que você tem. Revisar nota fiscal dos fornecedores, revisar NCM tributação de produtos. Algo muito importante, como que você descreve seu produto na nota? Você descreve com toda a riqueza de detalhes, marca, tipo, tamanho, embalagem? Deveria o fazer. Na hora de descrever seu produto na nota fiscal, não pode colocar uma informação resumidinha. Tem que colocar informação suficiente para você saber qual é o produto. Ah, mas é novo, isso mudou agora? Não. É desde 1970 que você deveria fazer desse jeito. Porque às vezes a pessoa coloca só um código lá, nome em inglês. Não pode, teria que estar toda a descrição, poderia ter até uma multa formal por informação errada em relação a isso. Tá lá, artigo 19 do convênio sem número. E também aí, pessoal, só para a gente fechar aqui, deixar uma dica, para quem quiser uma forma mais simples de fazer tudo isso também, eu preciso identificar a tributação de um produto, quero saber se essa água tem alíquota zero ou não, quero saber se o suco é tributado, se o pó de café tem ST, se aquele outro produto tem antecipação. Lá na Busca Legal, que é a empresa do qual eu faço parte, a gente trabalha justamente com isso, definindo a tributação para cada produto. E a gente, inclusive, tem uma parceria aqui com a Contimatic que vocês podem utilizar essa ferramenta. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a algum produto específico, a partir da NCM do produto, ou da descrição do produto, ou mesmo do código de barras, vocês podem ter a tributação correta para esse produto. Ah, mas talvez a NCM esteja errado. Se você tem dúvidas na NCM, então pesquisa pela descrição ou pelo código de barras, que a gente vai trazer para você qual é a NCM correta, qual é a tributação também, PIS, COFINS, ICMS, tanto em operações internas quanto em operações interestaduais, tanto na compra quanto na venda, envolvendo todos os estados. Nós temos ali, acho que, mais de 2 milhões de produtos com código de barras para facilitar. E para pesquisar, depois vocês vão receber o material, vocês podem fazer o teste, mas é muito simples, tem aqui até um vídeo, vou passar rapidinho, é um chat. Você entra lá no produto, ele tem um chat no qual ele vai conversando com você e ele utiliza inteligência artificial para isso. Então tá aqui o chat, eu digo qual é o produto, posso inclusive usar marca mesmo, nomes de mercado, não precisa ser o nome técnico. Por exemplo, ali qual a tributação, vai descrever o produto e todo o resultado com fundamentação legal. Que é importante, né? Não acredite também cegamente no... Vai lá, olha a fundamentação, mas por que tem alíquota zero? Ele traz para você qual é a fonte. Aqui era o arroz, tem um benefício, toda a tributação aqui para o arroz, PIS, COFINS, IPI. Aqui era uma operação interna, mas poderia ser uma operação interestadual. Então, todo esse desafio que eu mostrei para vocês, de saber a tributação de um produto, a gente também pode se apoiar na tecnologia para nos ajudar. Isso daqui é resultado dessa experiência de anos que a gente vem atendendo várias empresas. Quem quiser depois testar, é só vocês entrarem lá. Onde que você encontra esse recurso no sistema do Contimatic? Ou no Gestão Empresarial, ou no GS Fênix, ou no Legalmatic. Então vocês conseguem acessar lá e testar, inclusive, o produto, usar o produto. Teve uma dúvida específica? Depois vocês testam. Olha como está o leite de cabra lá. E a ideia aí é poder ajudá-los para dar mais tempo para vocês fazerem trabalhos mais estratégicos, consultivos. Deixa que a tributação de produtos a gente apoia vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. Tem algum recado? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu continuo à disposição. E deixa eu deixar meu e-mail. Se quiserem anotar, vocês têm no material também. Mas está aqui meu e-mail, fabio@busca.legal. Se sobrou alguma dúvida, tiver alguma NCM que vocês queiram saber algum produto, tem aqui para vocês me acessarem. Se tirar uma foto do QR Code, vocês acessam o meu LinkedIn também, já adiciona lá no LinkedIn. Muito obrigado.